Olá, meus amigos. Paz seja convosco. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta quarta-feira. É muito bom ter você aqui para, neste momento, juntos, realizarmos a nossa leitura diária da lição 6 da Escola Bíblica Dominical. Esta leitura, nesta quarta-feira, está repartida em duas porções bíblicas. Notamos, porém, que, apesar de serem duas porções das Sagradas Escrituras, ambas estão registradas no livro dos Atos dos Apóstolos, sendo que a primeira ela está no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, e diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Há ainda, nesta quarta-feira, a segunda porção das Sagradas Escrituras, que está no capítulo 10, do versículo 44 até o versículo 47 deste livro de Atos, e que diz assim: Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: Porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Essa leitura, meus irmãos, que hoje realizamos, ela está proposta sob o seguinte tema a ser abordado: a experiência do Pentecostes se repete na história. Queridos, ao observarmos estes dois textos bíblicos, quero salientar um fato muito interessante que podemos observar quando os conectamos um ao outro. Ao realizarmos essa conexão dos textos, observando os contextos, nós percebemos que no primeiro relato o Espírito Santo é derramado sobre os judeus. Já no segundo relato, nós podemos observar que o Espírito Santo vem sobre os gentios que creram na pregação de Pedro. Isso é um fator muito interessante que indica que o atuar, o operar, o agir do Espírito Santo, ele não está restrito a uma etnia específica, mas a todo aquele que recebe a Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Então, nós observamos, conectando estes dois textos, que o pentecostalismo, que a ação do Espírito Santo, como se deu no dia de Pentecostes, ela não é restrita a uma etnia, mas ela é universal para todo aquele que crê e que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Observando isso, é importante nós notarmos também que, diferente do que muitos dizem, o pentecostalismo, ou seja, o chamado movimento pentecostal, ele não começou no início do século passado na Rua Azusa. O pentecostalismo ele é completamente bíblico, pois seu início se dá no dia de Pentecostes do ano da crucificação e ressurreição do nosso Senhor. Sendo assim, o início do pentecostalismo,
ele é marcado em Jerusalém e se estende por todos os lugares e em toda a história até os dias atuais, cumprindo as palavras de Jesus antes da sua ascensão ao céu. Palavra esta que está registrada no mesmo livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 8. Então nós podemos ter essa convicção que a experiência do Pentecoste, ela se repete na história. Ela não se limita apenas ao dia de Pentecostes, mas ela prossegue no decorrer da história. Ao longo dos relatos bíblicos, nós observamos sinais do pentecostalismo na igreja em Corinto, em Éfeso e tantos outros demais locais onde estavam os primeiros cristãos reunidos. Ao longo da história, por sua vez, através de relatos biográficos registrados na literatura cristã, nós observamos que, por mais que tenha existido uma certa diminuição das manifestações do Espírito Santo, como em Pentecostes, ainda existem relatos de homens e povos que foram tomados pelo poder do Espírito Santo, evidenciando a experiência do Pentecostes se repetindo na história. Orlando Boyer, em seu livro Heróis da Fé, uma literatura cristã de grande valor, e eu lhe aconselho, se você ainda não leu, leia este livro, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. E neste seu livro, nessa sua literatura cristã, tratando ele da biografia e história de Martim Lutero, ele afirma que o grande reformador profetizava e falava em outras línguas. Outras línguas não no sentido de idiomas, mas sim do dom do Espírito Santo que está destacado nos relatos bíblicos. Interessante também é dizer que a experiência do Pentecostes, ou seja, a ação do Espírito Santo no revestimento espiritual, não está restrita às páginas da história. Pelo contrário, a experiência perpassa relatos históricos e evidencia-se em relatos pessoais na atualidade, quer seja individualmente ou em grupos e povos. É certo afirmar: a chama do Pentecostes continua acesa, o Espírito Santo continua atuando e o poder de Deus ainda nos é derramado. Encerramos aqui este comentário reafirmando o tema proposto. A experiência do Pentecostes se repete na história. Queridos, que Deus vos abençoe e que a paz de Cristo e o fervor do Espírito estejam em teu coração. Um abraço e até o próximo comentário da leitura diária da Escola Bíblica Dominical.